Fala, galerinha do inglês, tudo beleza? Sou eu mesma, Teacher Priscila, e hoje na 7ª série da EAJA nós vamos estudar os elementos do texto narrativo em língua inglesa. Então, os tópicos da nossa aula são os elementos do texto narrativo. Nós vamos estudar o que é enredo, o que é o tempo, o espaço, o que é o narrador e o que são as personagens. Para estudar os elementos do texto narrativo, a gente vai aprender hoje o gênero textual fábula, que em inglês a gente fala fable. Então, a fábula se caracteriza por ser uma narrativa ficcional, sempre com animais, e esses animais demonstram comportamentos humanos na fábula. Então, eles falam e eles convivem em sociedade. A fábula, gente, ela sempre traz, embutida nela, uma lição de moral. E a autoridade maior da fábula é o escritor Esopo. Nessa aula, a gente vai estudar uma fábula do Esopo. A fábula do Esopo que a gente vai estudar se chama The King of Monkey and Two Men. Eu gostaria que vocês olhassem primeiro a imagem da fábula. Eu tenho o que aqui? Um macaco. Será que esse macaco é bom? Será que esse macaco é mau? Olha só. Ele é um macaco rei, que ele tá com uma coroa, né? E vamos para a fábula? Aqui com o cursor eu vou apontar a frase em inglês. Lost in their way, two friends which were walking around after hours looking for the right direction. E agora a tradução. Perdidos de seu caminho, dois amigos que estavam andando em círculos, depois de horas procurando pela direção certa. Vou falar agora de preto aqui, em inglês. Arrived to the monkey's land, que em português significa chegaram à terra dos macacos. Agora aqui, ó, galera, de preto, em inglês. They were then taken up towards the king, que em português significa eles então foram levados perante ao rei. Aqui em inglês vou ler em preto. Which saw the two men and said, que viu os dois homens e disse. Aqui de preto, em inglês. In thy land, and from the places where you came, what people say about me and my kingdom, que em português significa em vossa terra e dos lugares que vocês vieram, o que as pessoas dizem sobre mim e o meu reino? Aqui de novo, de preto, galera, em inglês. One of the men answered. Um dos homens respondeu. Aqui de preto, em inglês. They say you are a grand king, which leads wise and cold subjects, que em português significa. Eles dizem que você é um grande rei, que governa sujeitos cultos e sábios. Novamente, em preto, em inglês eu vou ler. The other man, who liked the truth a lot, answered. O outro homem, que gostava muito da verdade, respondeu. Agora, de preto, em inglês, eu vou ler. All of your folks are monkeys, therefore, irrational ones, and thus you, which is the king, is also a monkey. Que em português significa todos os seus súditos são macacos, portanto irracionais. E assim, você, que é o rei,
também é um macaco. Agora eu vou ler aqui para vocês em preto o inglês. Listening to that, the king ordered his subjects to kill this man and ordered them to treat the former man very well, que em português significa: ouvindo aquilo, o rei ordenou a seus súditos que matassem esse homem e que tratassem muito bem o primeiro homem que falou. Essa é a nossa fábula. Pessoal, a fábula é composta por personagens, que em inglês são os characters, enredo, plot em inglês, narrador, narrator em inglês, o tempo, que é o nosso time em inglês, e o espaço, que é o nosso space em inglês. Nessa fábula, os personagens são o macaco rei, os dois amigos homens e os súditos do macaco. O enredo é o que acontece. Dois homens se perdem na floresta, são levados perante um macaco rei que não gosta de ouvir a verdade, apenas elogios. O narrador é um narrador que está ciente de toda a história. O tempo é indefinido e o espaço, gente, com certeza é uma floresta. Não está definido não, mas a gente pode fazer as nossas inferências, né? Imaginar. Agora, a gente vai esclarecer alguns tipos de narrador. O narrador, pessoal, é aquela que conta a história para a gente. Nós temos 3 tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história. Nós temos também o narrador onisciente, que é aquele que sabe de todos os fatos da história, mesmo que ele não esteja participando dela. E o narrador observador, que é aquele que observa a situação de fora. No caso da nossa fábula, o nosso narrador é um narrador onisciente, que é aquele que sabe todos os fatos da história, mesmo não tendo participado dela. Então, galerinha do inglês, nessa nossa aula de hoje, da 7ª série da EAJA, nós estudamos os elementos do texto narrativo, que são enredo, personagem, narrador, espaço e tempo. E nós aprendemos também quais são os tipos de narrador. Não se esqueçam. Também a gente falou das estratégias de leitura do texto narrativo. A gente tem que analisar as imagens verbais, as imagens não verbais. Nós temos que analisar o que os personagens estão fazendo. Nós temos que interpretar essas ações e tirar uma moral. Porque no caso do gênero textual que a gente analisou hoje, a fábula, ela tem sempre uma moral. Qual seria a moral dessa fábula de hoje, no nosso caso? A fábula do macaco. A moral que a gente pode tirar é que nem sempre a verdade é apreciada. A moral que a gente pode tirar é que nem sempre a verdade é bem aceita, inclusive pelos governantes. Então, nessa aula, galerinha do inglês, a gente aprendeu a compreender as particularidades de textos narrativos, em específico a fábula. A gente desenvolveu estratégias de leitura para compreender a situação de contexto de uma fábula e também a gente passou um pouco pela compreensão da linguagem verbal e não verbal e a sua aplicabilidade nos textos. Então, foi isso, galerinha do inglês. Estudem bastante. Kisses, kisses. Bye, bye.
A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.